Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. A tua palavra diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê for batizado é salvo, aquele que não crê está condenado. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui, Pai Santo, esvazio de mim mesma para que a tua vontade e a tua palavra ela vá e prospere para tudo quanto é enviada, para a favor das tuas igrejas, quer seja ela o corpo individual, quer seja o corpo coletivo, que tu tenhas a última palavra, pois tu és o cabeça de todos nós, de todo o corpo de Cristo, somos os membros. Em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Que todos nós, Senhor, que tomamos como temos a ti como Senhor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, que a todos nós reconheçamos a ti, Senhor, quando aparecem, pela tua palavra, pelo teu poder, Senhor, que a tua vontade seja feita, pois tu te manifestaste com um único propósito de nos reconciliar com o Pai e destruindo as fortalezas das obras do inimigo, o pecado. Manifestaste para tirar o pecado do mundo. Senhor, em nome de Jesus, que o teu propósito cumpra na íntegra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui para então falar acerca dos acães que o Senhor então tem me dito que está nas suas igrejas no corpo de Cristo. Ora, é o Senhor quem faz as obras. Como sabemos todos, lá em João 15, ele diz, está ali, que se nós sem Espírito Santo nada podemos fazer. Então, segundo a palavra do Senhor, que ele se manifestou a mim e disse: Ana, as minhas igrejas estão cheias de Acã, ajuda as minhas igrejas. Ora, como já tinha dito também, que disse o Senhor que não há capacidade em mim para ajudar igrejas nenhuma. E se com a que tu me deste, eu estou com dificuldades, porque a natureza da carga espiritual e de embaraços que tenho, crianças e sendo uma especial e por aí fora. Mas tu és tudo em todos. Mas no dia seguinte, ele então disse-me a forma de ajudar as suas igrejas, é orando. Então, é como é Espírito Santo que faz a obra, o que nós temos que fazer é orar e ele então cumpre. Porque lá em Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: se orarmos uns pelos outros, sararemos, e a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, em todo o mundo, ele pergunta: a quem enviarei? Se nós dissermos, eis-me aqui, Senhor, então ele agarra em nós, usa-nos, independentemente da nossa fraqueza, independentemente da nossa capacidade mental, intelectual, familiar, social, não importa. Deus, ele é todo poderoso para transformar um vaso velho em vaso novo. Ele é todo poderoso da mesma forma como ele permitiu que Satanás moesse Jó até ao osso. A alma, ele susteve a alma do Jó, e Jó, quando ele decidiu, disse Satanás: chega, agora você não vai mais infernizar o meu servo, porque ele provou que ele é fiel a mim, não importa as circunstâncias, não importa o vendaval que se levantar, ele tem a sua fé e seus olhos postos em mim. Chega, ele provou que me ama e em momento nenhum me será infiel. E da mesma forma como ele susteve a alma do Jó, ele me está a suster. Por isso é que ele disse-me: Ana, eu te sustentarei, eu te levarei até onde eu quiser. Ele quando me deu o versículo do Jó, eu então disse: por isso é que ele disse: eu te levarei até onde eu quiser, porque houve momentos, amados, que não dava mesmo. A minha irmã, inclusive, quando veio de França me visitar, ela ficou aterrorizada com aquilo que ela viu, o meu estado de saúde, por estar praticamente 24 horas em pé,
orando, intercedendo para todo mundo, e o volume de orações que ela viu que eu orava. Por isso que foi muito bom ela ter vindo, porque ela também estava assim, mas por que isto, agora a Ana Isabela está a dizer isso tudo? Então ela veio e viu o meu estado precário, o meu estado que até parecia que eu tinha um Deus tirano, mas um Deus tirano é Satanás. Satanás é que é um Deus tirano, e Satanás de certeza que não vai levantar um servo para orar a favor de todo mundo, e orações pesadas. De certeza que Satanás não quer isso, porque cada vez que nós oramos, salvamos vidas. Então, de certeza que ele não me vai pôr aqui escrava dele para orar, e nem ter tempo, nem às vezes de entrar na banheira, tomar um banho como deve ser. Eu estou e já está. Então, ela foi bom ela ter vindo e ter visto com os olhos dela. E eu estava num estado tão precário, mas não parava mais. Ele me sustentava inchada, mais 2 vezes, calhar, daquilo que eu estou inchadíssima. Ele está a maçarar aos poucos os meus pés, amados. Os meus pés estavam dessa cor. Assim, mesmo assim, a minha irmã assustou-se. A minha irmã assustou-se. E ele, então, quando eu estava a sentir falta de ar, eu achava que é devido ao problema de varizes, não sei, mas não, ele mostrou-me o pulmão, como estava. Meu pulmão estava assim, negro, assim. E as enfermidades que eu tinha, eu ia ao médico, o médico dizia, não tem nada, vinha os exames todos aqui, e ele me dizia, eu te disse para não ir ao médico, porque é espiritual, e eu estou no controle. Então, Deus nos sustenta, Deus sustentou Jó da mesma forma como Deus deu Jó uma estrutura, e depois limpou a pele dele, reestruturou, restaurou tudo. Ele restaura cada um de nós, e ele está a restaurar as suas igrejas. Ele quer pôr as suas igrejas imaculadas. E quando ele disse-me isso no dia seguinte, ora pelas minhas igrejas, então estou aí. Também convido você a se posicionar, mas peça autorização a ele, e se ele permite, porque, amados, quando nós levantamos em oração a favor, que seja só de uma pessoa, o inimigo vem atrás, porque é o inferno que vai ficar vazio. Então ele vem atrás para tentar recuperar aquilo que você em oração está a remover dele, porque o Espírito Santo está com você e é concordado nos céus, e então você, pela oração, resgata esta alma. E quando mais você põe-se a intercessão a favor de nações, de igrejas, de governantes, de crianças, de jovens, de serviços sociais, de escolas e por aí fora. Amados, se você vê a quantidade de demônios que vieram atrás de mim para me ceifar, se Deus não enviasse o anjo Miguel para se colocar, eu estaria morta, e ninguém nunca saberia de que é que eu morri. Ninguém nunca saberia. Por isso eu estou em posição de te dizer, antes de orar, seja lá por quem for, peça autorização a Deus. Diz, Senhor, se você é um profeta ou intercessor, ele, quando quer que você ore, ele vai trazer essa pessoa ou em visão ou em sonhos para você orar. Mas é naquele momento. Mas você precisa pedir permissão se é para continuar a orar, porque essa pessoa pode ter outras pessoas envolvidas. Então você vai estar a entrar num território em que você não tem permissão para entrar, e depois o que acontece? O inimigo vem atrás, você não tem estrutura para poder aguentar, vem enfermidade. Jesus está no trono, ele nunca nos abandona, não é? Porque ele vê a nossa inocência e vê também a nossa intenção em querer resgatar aquela pessoa, em obedecer. Mas às vezes nós não entendemos bem até que ponto temos que fazer cumprir uma certa missão, e vamos além daquilo que nos foi indicado, daquilo que nós podemos, daquilo que nós sabemos. Então o que acontece? Retaliações, quando vem o inimigo, quando se levanta, nós não temos estrutura, nós não temos unção, nós não temos a estrutura para poder suportar a carga espiritual. E padecemos na carne, na alma, no coração e em tudo. Então peça sempre permissão a Deus, leve a pessoa, Senhor, se é da tua vontade, é da vontade de Deus salvar todos, não é? Mas dentro da nossa casa, automaticamente, se você se salva, você tem automaticamente obrigação. Deus impõe-te esta obrigação de orar pelos teus, mas fora disto, você tem que orar a Deus. Se você não orar a Deus,
amado, você está, você vai ficar vulnerável fora sem o capacete de salvação, e então o inimigo vem e você fica em maus lençóis, tal como aqueles judeus que se levantaram para fazer também milagres, tal como Paulo fez quando pregou o evangelho, curou e sarou, e lá em Atos 19, e eles viram e quiseram fazer o mesmo. E o que é que o demônio disse? Eu a Jesus conheço, a Paulo conheço, a você, quem é você? Então eles ficaram como um marionete na mão dos demônios. Então isso é para poder te exortar. A oração nunca é demais. O ministério de Jesus Cristo é intercessor, ele é um grande intercessor, é o maior, o grande e melhor intercessor em todo o céu, a terra e debaixo da terra. Ele é o único, não existe ninguém como ele. Até hoje ele intercede por nós. Durante o tempo do seu ministério aqui na terra, ele intercedeu e continua a interceder por nós, é o nosso intercessor, nosso advogado diante do Pai, e aquele que quando ele chama, ele, para se colocar numa brecha, diz: eis-me aqui. Bem, ganhou o coração de Jesus Cristo, porque esta é a área que ele mais gosta, intercessão. Por quê? Porque intercessão é evangelização. É evangelização no lugar, é evangelização no privado. Você orando, o Espírito Santo confirma a festa no céu, a cada oração tua. E se você fizer com amor, com singeleza do coração, amado, automaticamente você ouve bem aquilo que eu ouço: a festa lá no céu. A alegria, por quê? Porque quando uma alma se converte, ou quando nós oramos e Deus responde, então é alegria no céu por uma alma que se arrependeu, que se converteu, e que Deus vai preparar o caminho para poder então lavar, purificar e santificar esta alma. E assim Deus quer fazer com as igrejas, amados. Deus quer fazer com as igrejas porque o amor das igrejas esfriou. Jesus Cristo veio e fez isso tudo. E ele foi, deixou os apóstolos, mataram-nos quase todos. Mataram quase todos. Só o apóstolo João e não me lembro mais o outro, que tiveram morte natural. Alguns não se sabem na íntegra como morreram, mas todos foram perseguidos, quase todos foram mortos, decapitados, enfim. E os que ficaram, estamos a pregar o Evangelho, mas muitos estão a distorcer o Evangelho. E isto está a trazer a cães, trouxe a cães ao corpo de Cristo. Então, e ele assim disse, no dia seguinte, quando ele disse que para orar para as suas igrejas, esta é a forma que eu tenho de ajudá-lo a limpar, a remover os acães das suas igrejas. Então, ele disse também a seguir: Ana, se eu vier hoje, metade das minhas igrejas não subirão. Quando ele diz igreja, amado, somos nós. Não é o edifício. O edifício é o lugar onde nós fazemos, não é? Levantamos para nós nos congregarmos. Todo o corpo é a congregação dos santos, todo o corpo, todos nós vimos de uma forma individual, mas nunca todos juntamente, e servimos, cultuamos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele diz que as igrejas não subirão a cada um de nós, porque havemos de ver que quando ele vier, vai estar a família em casa, ou a mãe vai, o pai fica, o filho vai, ou a mãe fica no campo, estando uma no campo, outra desaparece ali. Tanto somos nós individualmente, mas como um todo, o corpo de Cristo, as igrejas estão enfermas. Concluí que as igrejas de Cristo estão enfermas. Então, eu estou a escrever tudo o que ele me está a dizer. Eu resumi, não é? Mas eu vou ler minimamente. Disse: o Espírito Santo então me conduziu às cartas às 7 igrejas na Ásia, em Apocalipse capítulo 1 a 3. Só 2 igrejas foram achadas dignas e prontas se Jesus Cristo vier. Portanto, estatisticamente falando, de todas as igrejas do Novo Testamento que se tomam pelo nome de Jesus Cristo em todo o mundo, só 2/3, se eu fiz bem o cálculo, não sou lá muito boa matemática, se eu fiz bem o cálculo, só 2/3 de igrejas se salvarão se Jesus Cristo vier hoje.
Portanto, eu pus aqui em parênteses para poder então expandir. Por isso, Jesus Cristo está a limpar o lençol do rio de autoridade. Ele é fonte do rio de autoridade. Pai, quando o coroou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o cabeça de todas as suas igrejas, o Pai deu-lhe um rio de autoridade pela qual ele governasse. A unção, a autoridade vem com unção para poder então cumprir a missão de Senhor de todas as suas igrejas. Ora, ele tem contas a prestar ao Pai. O Pai deu-lhe uma missão. Ele veio, cumpriu a missão na terra. Ele foi, mas continua em missão. Ele está a cuidar de nós. Ele está a velar por nós. Ele ora por nós. Ele intercede por nós. Ele batalha. Ele peleja por cada um de nós. Ele pleiteia com todos aqueles que pleteiam com cada um de nós. Então, ele tem uma missão, ele ama as suas igrejas, ele chama igreja minha, amada igreja minha, ele ama as suas igrejas. Então, é da vontade dele que todas as igrejas subam com ele, porque isto vai realmente fazer valer a sua vinda, a sua missão. O sangue dele foi em vão. O sofrimento da rude cruz foi em vão? Não foi e nem será em vão. O inimigo não perde por esperar, porque ele já venceu. Jesus Cristo, ele condenou, ele desceu ao inferno, julgou Satanás, condenou Satanás, tomou-lhe chave da morte, e Jesus Cristo tem a chave da morte e nos deu a nós a chave da vida. Automaticamente nós ficamos sentados junto dele, lá do Pai, acima de todo o principado, toda a potestade, toda a sua espiritual da maldade, no lugar celestial, todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, nós não podemos ser conquistados. Aquele que é conquistado está a ser pendurado no madeiro. É aquilo que ele diz lá em Gálatas 3:13. Cristo vos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por vós, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Então, se nós realmente não nos esforçarmos e agarrarmos toda a palavra e vivermos pela fé e acreditarmos que sobre todas essas coisas, sobre todo o pecado, sobre toda a perseguição, sobre toda a aflição, sobre toda a tormentação, tudo quanto o inimigo traz para nos fazer desistir e carregar-nos de novo para o inferno, se nós não acreditarmos que sobre tudo isso ele já nos fez mais do que vencedores, então ele vai dizer: maldito és tu que foste pendurado no madeiro. Então nós não podemos, de certeza que nós, igreja, que oramos e esperamos no nosso Deus, no nosso Senhor, nós não queremos perecer, nós não queremos voltar ao vômito, nós não queremos voltar ao Egito, nós não queremos voltar ao deserto. Então temos que realmente aperaltar, porque ele está a limpar as suas igrejas, porque ele ama. Aquilo que ele, do púlpito, no domingo, enquanto eu pregava, ele ministrou que é o amor dele, ministrou-me o hino: o amor de Deus, maravilhoso é o amor de Deus, que isto que ele está a fazer comigo, para poder profetizar as igrejas, é o amor dele. Porque nós temos que tomamos de uma forma geral, o mundo disso já vem de trás. Quando o profeta se levanta a profetizar, as pessoas pensam que é condenação e que nós estamos a meter o dedo onde nós somos chamados, mas não, é preciso reconhecer e discernir os espíritos. Primeiramente, uma forma de discernir o espírito é examinarmos a nós mesmos, e tendo Jesus Cristo como Senhor das suas igrejas, de certeza que ele vai confirmar. Não há como Jesus Cristo não confirmar a sua profecia, e ele depois me conduziu aqui ao Apocalipse para eu então poder entender de onde eu venho e o que é que ele estava a fazer. Então ele está a limpar as suas igrejas, porque essa profecia foi dada ao apóstolo João. O apóstolo João, onde está? Já não está cá, e está para os finais dos tempos. Estamos a viver os finais dos tempos. Ele está às portas. Então ele está preocupado com as suas igrejas que não estão prontas. Ele não pode confessar as obras daqueles que têm as mãos sujas. Como é que ele vai confessar estas obras? Como é que ele vai entregar estas obras diante do Pai? Como é que ele nos vai confessar quando estamos cheios de acã, estamos cheios de pecado?
e ele tem que apresentar o resultado daquilo que ele pregou, daquilo que ele pastoreou. Ele é o nosso pastor. Então é assim que ele vai apresentar umas ovelhas cheias da cã, cheias de vestes tão sujas de pecado, quando ele veio para tirar o pecado do mundo. Então ele tem uma responsabilidade de apresentar ao Pai ovelhas imaculadas, porque foi esta a missão pela qual ele veio. Então ele está preocupado e está triste porque umas igrejas, a maior parte das igrejas, aquelas que já estão estabelecidas, podem fazer mais e não estão a fazer por causa do Acã. Podem fazer mais e aquelas que querem fazer mais não podem. Ora, eu sou uma das que e ele usa mesmo de coisas fracas para confundir as fortes e as sábias. Por isso que ele depois me apareceu e disse que eu sou a igreja de Filadélfia. Se você for lá ler a igreja de Filadélfia, está lá, amado, está bem clarinho. Eu estou fraquíssima. Mas nele nós podemos tudo, porque é ele que nos fortalece. Como ele fortaleceu o Jó, como ele restaurou o Jó, ele também está a fazer isso comigo. Já as minhas pernas já não estão negras, já não estão desta cor, já estão mais, já estão assim, umas já estão assim esta cor, e outras ainda estão um bocadinho mais negra, mas já estão a limpar. A minha irmã veio há pouco tempo, já ficou, já está a ficar pior, já ficou mais contente. Então, este é o nosso, ele cuida de nós, ele nos ama e ele nos prova que ele não é um Deus tirano, que é necessário, às vezes, para ele conseguir fazer algo conosco, ele tem que nos moer. Somos vasos nas mãos dele e ele é o oleiro. Então ele tem que amassar até tudo ficar pronto do jeito que ele quer. E mesmo assim nunca fica do jeito que ele quer. Ele vai amassando. Então ele está a amassar as suas igrejas, amado. Ele está a amassar as suas igrejas. É muito importante que você entenda de onde ele vem e onde ele está e o que é que ele quer atingir. Ele quer vir buscar uma igreja cheia da unção, cheio do amor pelo Pai, para ele apresentar ao Pai uma igreja cheia do primeiro e do segundo mandamento, do primeiro e segundo amor. Então, por isso Jesus Cristo está a limpar o lençol do rio de autoridade que o Pai lhe concedeu, que está investida e selada em todas as suas igrejas. É a responsabilidade de prestar contas ao Pai. E ele quer apresentar ao Pai uma igreja imaculada, cheia de primeiro amor, com as 5 virgens, como as 5 virgens prudentes, está lá em Mateus, capítulo 25, de versículo 1 a 13, você vai lá ler. Então, estes 5 cães, deixa-me ver aqui um pouquinho mais acima, ele começou por me dizer o Acã, então eu fui a Josué 7 e capítulo 6. Então já não vou voltar lá porque já descrevi isto para vós. Então Deus usou o nome do Acã para descrever tipos de pecados que estão a induzir as suas igrejas à apostasia e extrema corrupção. Acã comprometeu-se à salvação. Acã ele comprometeu a salvação de mais de 40 mil pessoas no deserto. Acã, ou seja, pecado. Por causa do pecado que estava no povo, mais de 40 mil pessoas não entraram na terra prometida. Então Deus não quer repetir o mesmo fracasso. Deus providenciou o maná, levantou Moisés para poder resgatar o povo, tirou o povo do deserto e deu a Moisés uma visão para implementar no povo. A visão esta está lá em 10 mandamentos em Êxodo 20. O Êxodo 20, Deuteronômio, todo o Velho Testamento tem a ver do ministério de Moisés, tem a ver com a obediência e submissão a Deus, para que Deus então possa abençoar o povo. Temos que nos sujeitar a Deus a todo tempo, entender que Ele é soberano e que Ele também é santo. Temos que nos santificar. Então o nosso pecado ofende a santidade dele e a nossa desobediência afronta
a soberania dele. Então, nós precisamos de entender esses princípios de obediência para sujeitarmos e Deus então poder trabalhar conosco e nos lavar e nos abençoar, porque Ele ama a prosperidade do seu povo. E nisto, o plano que Ele deu a Moisés falhou, não cumpriu porque o povo não se sujeitou. E ao identificar que as igrejas estão cheias do Acã, é praticamente a mesma coisa. As igrejas não se estão a sujeitar a ele e a Deus, e por isso estão fracas por causa de muitos pecados acãs que estão dentro das igrejas. Então, nisto, Acã constitui um grande empecilho para a santificação, para a santificação e novo nascimento e para a salvação e vida eterna. Só em 2 capítulos bíblicos, Deus revelou-me 5 tipos de Acãs, que é o Acã mesmo, o nome dele, o Acã, que afrontou, desafiou a autoridade de Deus investida no Moisés, no Josué, peço perdão, porque o Josué, Deus disse a Josué: somente não vos contaminais com o anátema, porque o rei de Jericó e todo o povo eram idólatras, consagravam tudo que eles tinham ao Deus Mamon, e Deus mandou destruir todo o povo, destruir tudo quanto, e separou apenas algumas coisas que Deus disse a Josué: somente deste X você leve para o tesouro do Senhor, mas fora disso constituía tudo, era anátema aos olhos do Senhor. Mas o Acã passou por detrás e viu aqueles ouros, aquelas pratas e tudo quanto mais, cobiçou-as. E a cobiça, o que aconteceu? O que fez? Levou-lhe a desobedecer às ordens de Deus, não reverenciou a Deus. Isso é insubmissão à autoridade de Deus, que pela boca do Josué ele falou, e o povo não creu e desobedeceu. E é o que acontece nos dias de hoje, é o que acontece comigo e com todos os outros profetas. Nós falamos que é Deus a falar e o povo rebela-se, diz: não, porque também conhecem a Bíblia toda. E por causa deste comportamento de rebeldia, isto é, chama-se rebelião, Deus então castigou, e muitas igrejas estão a sofrer, muitas igrejas estão a perecer por causa de Acãs. Isto é, quando desobedecemos à autoridade de Deus, cometemos não só o pecado de blasfêmia, mas muitos outros. É uma afronta para com Deus, é uma afronta muito grande. E então a cobiça, ele olhou, viu e o coração desejou. Nas igrejas, como é que isso se aplica? Ora, quando o pastor diz algo, nós não obedecemos. E outra coisa também, o que acontece é a cobiça nas igrejas pelos dons, pelos títulos, pelas posições ocupacionais de uns e dos outros. Aquele que está, por exemplo, um levita, todos querem cantar e não têm chamada e ainda não estão prontos para poder subir. Podem não estar prontos, mas é Deus sempre quem permite que consagre este, consagre aquele, e Deus então vai trabalhar, porque é Ele quem nos capacita. Ele então vai trabalhando aos poucos, vai moldando, vai guiando, vai ensinando, vai capacitando, até que aprove o vaso, trabalhando, ou seja, vai tendo esta experiência no lugar para poder então ficar capacitado e para manejar então melhor a palavra de Deus. Nós desafiamos, nós cobiçamos tudo no corpo de Cristo. Então Acã, este foi o primeiro Acã que se manifestou, e a cobiça vem o que? Quando ele viu aquele ouro, aquela prata, então subiu nele uma ânsia pela fama e poder, que ele vai ter isto. Ele fez um projeto, ele projetou o futuro com aqueles ouro, aquela prata. Ele fez a 4ª dimensão, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 17, porque o Deus mesmo levou também o Abraão a fazer a 4ª dimensão da nação, do povo
que ele seria muitas nações, Deus levou-lhe a ele lá fora e contar as estrelas. Ele não podia contar as estrelas. Então assim fez o Acã. Ele contemplou o futuro cheio de fama, poder, uma boa posição na sociedade, sem dificuldades, isto tudo. Então isto é ânsia pela fama e ganância pelo poder, de amor. E depois o outro é o amor ao dinheiro, hipocrisia, esse cinismo, fingimento, pretendendo ser alguém que não era. Ele fingiu, ele tomou e escondeu. Então, ao esconder, o que ele está a fazer? Está a viver debaixo da mentira. Isto é corrupção. Isto é a corrupção, e isto está nas igrejas do Senhor. É aquilo que o Deus, ele é tremendo. É preciso nós entendermos, levarmos tempo para poder entender Deus e embrenharmos na Escritura. Quando ele fala, temos que buscar para entender o que é que ele quer, porque ele sabe que ele pode nos dizer tudo, mas nem sempre ele diz tudo. Ele quer mesmo que nós tenhamos um pouco de trabalho para termos comunhão com ele, para ele ir aos poucos ir dizendo e revelando. Então, é isto tudo que aos poucos eu estou a ter revelação dos acãs que ele me falou. Nas minhas igrejas estão cheias de acãs. Então é isso tudo. Hipocrisia, cinismo, fingimento, não há verdade em nós, servos, fingimos, nós somos verdadeiros, não temos uma comunicação aberta e efetiva para nos entendermos, porque cada um tem a sua interpretação, tem a sua forma. Por isso é que nós não podemos entrar em debates da palavra de Deus, porque Deus dá a cada um uma revelação, uma interpretação. Só quando é fora disso, é fora da verdade. Então aí, como o apóstolo Paulo fazia, ele então argumentava para cativar e derrubar a altivez que se levanta contra a sabedoria de Deus e interfere com o plano de salvação de Deus para aquela pessoa, que ela tanto profia. Não é assim a todo tempo, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, diz assim e assim. Então isto é arrogância, altivez da parte do Acã, quando ele desobedeceu ao Josué. E isto, altivez, levanta-se contra a prosperidade, previne a prosperidade de Deus chegar até nós. E então é preciso humildade para realmente obedecermos e sujeitarmos. Não há humildade nas nossas igrejas, não há mansidão. E quando não há humildade, então automaticamente não há mansidão. Deus não pode derramar da sua instrução. Deus não pode derramar da água viva, porque nós estamos cheios de nós estamos cheios do nosso ato, do nosso pensar, então nós não estamos a dar lugar a Deus. Então João 3,30 não se cumpre. João 3,30 temos que diminuir para que ele se faça grande. Então é preciso humildade, é preciso mansidão para sujeitar a Deus através dos homens, dos líderes, e resistir ao diabo. E esperar sempre em Deus, orando, buscando qual é a vontade de Deus. Então ele não fez isso. O Josué falou que Deus disse: não podemos tomar desses anátemas. O que é que ele poderia fazer? E ter comunhão com Deus. Bem, na altura tinha que ser o líder, né? Ninguém poderia ir a Deus, não havia aquela coisa. Mas eu não sei, o Josué, ele tinha comunhão com Deus. Ele foi um líder que tinha comunhão com Deus, gostava. Então Deus não impedia ninguém de ter comunhão com ele. Aliás, Deus ama. O Acã bem poderia dizer: olha, Senhor, ele disse para não tomarmos isso. Isto vem de ti? Será que é mesmo verdade? Deus iria fazê-lo entender que não. Deus disse que sim. E todos têm que abster-se daquele não tocar naquilo que é anátema. Mas ele foi e fez, desobedeceu e fez por trás o fingimento, a mentira, a hipocrisia e a conspiração, tudo num todo. É muito Acã junto. Então, o culto a Deus, Mamon, que é a idolatria, ele acabou por quê? Por compactuar com o pecado do rei Jericó. Portanto, ele era um rei idólatra. Acã, ao tomar daqueles desposos, então compactuou com aquele pecado. Então também tinha que ser morto.
tinha que ser morto, porque Deus tinha decretado que eles já não iriam abominar mais a Deus com este pecado. O cheiro dessa abominação não iria mais chegar às narinas de Deus. Então Deus decretou, lançou o decreto, enviou o Josué para poder destruir o povo todo, e para não tomar do anátema, porque senão também iriam morrer. Porque o decreto chegou, quando o decreto chega, a lei se é para um, é para todos. Não há exceção, não há mais misericórdia. O tempo do juízo do Senhor, quando chegar, a misericórdia que nós estamos a beneficiar hoje, já não vai estar lá, porque é juízo, porque Ele deu-nos todo o tempo para nós nos arrependermos e nós não nos arrependermos. Então Ele quer que as igrejas se arrependam. E então Ele diz, olha, Ele volta-me a dizer, depois dele me dizer isso, Ele volta-me a dizer dias, não me lembro, tem datas todas cronologicamente anotadas. Ele voltou-me a dizer, diga isto às minhas igrejas, vós escarneceis de mim, ides após outros deuses, abominam a minha alma e ainda chamam pela minha misericórdia. A vós hoje vos digo, alimpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos para a salvação da vossa alma. Ora, Deus está a dizer isto a todas as suas igrejas, casa do Acã. Tanto isto prova a cães que Jesus, o Senhor das suas igrejas, tem visto e tem escrito. Ele tem escrito, está tudo escrito no livro da vida, no livro da morte. Ele não quer, é tempo de misericórdia, ele não quer pôr as suas igrejas no livro da morte. Tem todos, é o alvo dele, todas têm que se salvar. Porque ele disse ao Pai, Pai, todos aqueles que tu me deste a mim, não, eu não lançarei nenhum fora. Então ele não quer lançar nenhum fora. E é o amor dele que está a chegar às igrejas. Então você não vai reconhecer o amor dele, ele ama. Ele corrige a todos aqueles a quem ama. E ele abate aquele que não se sujeita, aquele que não recebe a correção dele. Então, aquele que não recebe é altivo, é soberbo, é arrogante, é rebelde. Então, ele vai ter que abater no final, ele vai ter que deixar para a mão de Satanás. Vão ser atormentados pela mão do anticristo. Mas ele quer evitar isso. Então, Cristo já nos libertou das maldições da lei. Gálatas 3:13. E as igrejas estão penduradas no madeiro por causa das suas muitas acãs. Então, as igrejas de Cristo que estão classificadas entre as 7, as 5 que não estão prontas, Deus diz que elas estão penduradas no madeiro. Estão penduradas no madeiro. Malditas tu és que és pendurado no madeiro. Acá são maldições que as igrejas têm que se libertar já. As igrejas têm que se libertar dos acãs já, para não terem que experimentar o tormento e o horror da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17. Portanto, a misericórdia dele está sobre todas as suas igrejas. Todas, literalmente. E ele diz também que é muito importante que todos nós atentemos para o amor dele. Atentemos para aquilo que ele realmente passou. E ele, então, a lista, ele levou-me então a ver outros acãs. Eu fui tomando nota. Por isso, ele está a limpar esses lençóis. A esses 5 acãs, junta-se aqui uma lista que é não exaustiva. É não exaustiva porque aquilo que eu estipulei, algumas eu vivenciei-as nas igrejas por onde eu passei. Vivenciei algumas aqui, de pessoas, vieram mesmo pessoas com espírito de lobo, espírito de mercenário e várias coisas. Para poder, no início, eu não sabia onde é que o Senhor me levava. Esta obra foi levantada mesmo de zero. Esse edifício todo ele não tinha divisões nem nada, estava em ruínas, completamente em ruínas. Eu comecei as obras mesmo de baixo, de root.
e sofri muito até chegar onde está. Por isso a minha irmã, quando veio a primeira vez, ela disse, uau, tudo assim. E quando ela veio a segunda, ela disse, bem, isto aqui é uma grande obra. Cada vez que ela vem é sempre uma mudança, é algo que Deus está a fazer melhor nos bastidores, não é? Não se vê, mas é Deus a fazer, é espiritual. A obra de Deus, amado, é tudo espiritual, não é carnal. Se nós atentamos para a carne, vamos perecer. Vamos perecer, é tudo espiritual. E então é muito importante que você atente que estas listas não são exaustivas. Cada igreja tem que se autoexaminar e ver aquilo que está no meio, o acã, ou seja, o pecado que está no meio deles, para então pedir ajuda a Deus em intercessão, deprecações, jejuns, renúncias, para então Deus ajudar a limpar os acãs. Portanto, aqui junta-se aqui uma lista, mas não exaustiva, de acãs que entraram nas igrejas devido à corrupção. Tanto as igrejas começaram bem, cresceram, mas devido à corrupção, muito especialmente por dinheiro, amor a dinheiro, por causa do dízimo, das ofertas, então acãs entraram. Ou, por outro lado, acãs também que nunca saíram das igrejas de Cristo por causa das maldições hereditárias dos antepassados. Ou seja, converteram-se, mas por causa da igreja, do pastor que não quer perder as ovelhas, só prega o amor. Ao pregar o amor de Deus, está a pregar a verdade. Mas quando não prega a justiça e juízo do Senhor, ou seja, arrependimento das obras mortas e focar nos pecados que Deus abomina, porque se não deixar não vai subir, então é uma igreja que prega meio evangelho, é uma igreja permissiva para não perder os fiéis, então tem medo de bater nos fiéis com a palavra. Amados, a verdade vai sempre nos bater. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A verdade vai sempre nos bater, por isso é que a oposição levanta-se contra nós. A oposição é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Nele não há verdade nenhuma. E Jesus Cristo nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Então vamos sofrer perseguições, vamos sofrer aflições, vamos sofrer tribulações de todos os lados, amados, de todo lado. Olha só a minha preparação para poder ir para a viagem missionária. Já se levantou o vendaval tão grande, vá lá, entre aspas, porque Deus me mostrou no Espírito. Ele me mostrou no Espírito para não ir ainda, porque é uma bruxaria de tal forma que Ele mostrou-me mesmo a perseguição de bruxaria terrível, terrível, terrível à espera de mim. Então, ele também pôs outras coisas no meu caminho para eu ir fazendo. Então, isso é o que? Perseguição, para que a obra, o plano dele não se cumpra naquele que ele já sabe que está à espera dele. Outra tribulação, outro vendaval levantou-se bem há pouco tempo, nesta semana ainda, amados, de outra preparação para poder ir. Olha, e eu vi exatamente isto que aconteceu antes de ontem, é exatamente aquilo que está descrito lá em Atos 16, quando o apóstolo Paulo teve a visão para ele ir para a Mesopotâmia, que viu o homem dizer, passa pela Mesopotâmia e salva e ajuda-nos. E ele foi, não era o tempo de Deus, calhar, ele foi e olha, até chegar ao carcereiro. Olha o que lhe aconteceu pela estrada, mas no fundo, no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa perseguição, como ele é o genuíno servo de Deus, o genuíno profeta, o genuíno apóstolo, genuíno evangelista, genuíno pastor, ele é genuíno servo de Deus. Deus não só salvou aquele homem, mas salvou muito mais, não é? E salvou mesmo e fez algo que Deus queria que ele fizesse. Eu acredito que o apóstolo Paulo nem sabe até o que Deus alcançou, porque aquilo, a visão que eu tenho é que Deus nos envia, se nós obedecermos, os alvos são atingidos e ultrapassados, amados.
pelo poder de Deus vivo. E Deus, como não nos revela tudo, às vezes Deus nem nos revela o acréscimo, aquilo que o verdadeiro propósito. Nós pensamos que temos só, não foi só isso, mas não. Deus por detrás, nos bastidores, Ele fez algo mais e maior. Então, por isso é que nós temos que ser muito humildes, temos que ser mansos e deixar-nos ser usados. E levantou-se uma tempestade tão grande para que eu não vá, amados, e a todo tempo pessoas a gritarem, a chamarem por mim não, por Deus, porque quando clamam por Deus, Deus então coloca aquele que está disponível para ir. E então é isso. Mas nós temos que, e essas igrejas que não pregam o arrependimento das obras mortas constantemente, não pregam pecado e tipos de pecado que temos que deixar, e não ajuda a igreja que não implementa o jejum, a igreja que não implementa a vigília, amados, vigília, amados. Este ministério tem sido atacado, mas no nome de Jesus ele já venceu. Jesus disse, ele já venceu todos os dias, vigílias, amados. Aquele que pode ir hoje vai, aquele que pode ir amanhã vai, mas a igreja de Cristo não pode estar fechada, não pode ter dias contados abertos, tem que ter portas abertas 24 horas. 24 horas disponível para assistir o povo, porque os tempos estão tenebrosos, há igrejas tão fracas em oração, as igrejas precisam de ajuda e intercessão. É na intercessão, é na batalha espiritual, na linha da frente que nós vencemos o pecado, porque Jesus Cristo, ele disse, ele nos fez mais do que vencedor sobre o pecado, pois eu sou mais do que vencedor sobre a tribulação, sobre a perseguição, nós mesmo na nossa fraqueza, mas ele na causa, ele nos sustenta, como ele disse a mim, eu te sustentarei até onde eu quiser, eu te levarei até onde eu quiser. Então ele me está a levar mesmo na minha fraqueza, mesmo na enfermidade, em tudo ele me sara aqui, ele me cura ali, ele nos leva até onde ele quiser, porque a nossa alma é a alma vivente, é dali que ele trabalha e nos sustenta. O corpo pode estar fraco, o corpo pode estar enfermo, o corpo pode estar que já deu tudo que tinha a dar, mas ele sustenta pela alma, porque nós somos a alma vivente. E como igreja, nós não podemos limitar a Deus em termos de serviço. Nós não podemos estar a trabalhar girando à volta de nós mesmos. É preciso ir. E quanto mais servos nós temos focados no alvo de libertação do povo, mais almas Deus ganha. Porque o número, amados, é bom, mas precisamos ter qualidade, precisamos de ter, as igrejas de Cristo precisam de crescer e nascer de novo. E a verdadeira igreja é aquela que nasce de novo. E a igreja que nasce de novo venceu a maldição hereditária dos antepassados. As igrejas de Cristo, ele diz que nós estamos a vencer estes pecados quando nós nos convertemos. É o que ele me disse aqui, isso que ele disse que eu escrevi. A estes 5 acãs que eu falei antes, junta-se aqui uma lista, mas não exaustiva, de acãs que entraram na igreja de Cristo devido à corrupção, ou nunca saíram das igrejas de Cristo por causa da maldição hereditária dos antepassados. Convertem-se, servem a Deus, mas não são santificados progressivamente. Não são santificados progressivamente. No momento que nós recebemos Jesus Cristo, somos santificados automaticamente. Não é? Pela graça sois salvos. Não, isto não é de vós, é o dom de Deus. Mas é preciso então continuarmos a nos santificar, livrar-nos de maldições hereditárias. Esta maldição Deus nos justifica de maldição hereditária do Adão e Eva, e Deus nos justifica, esta é que quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos justificados do pecado do Adão e Eva.
somos justificados do pecado do Adão e Eva. E quando nós começamos depois de ter aconselhamento com o pastor e para ver em que tipo de pecado em que nós estamos, o pastor tem que levar as ovelhas a fazer um autoexame, o qual é o pecado que está a predominar na família e sempre predominou nos antepassados, e quebrar estes muros de Jericó, essas muralhas têm que quebrar para que o novo convertido então tenha os ombros leves desses acãs, então vai se santificando, removendo então os pecados que ele tem, porque engudou-se, deixou-se engudar por ele mesmo. Então só um bocadinho que eu vou só, o meu telefone está só um bocadinho. Então é muito importante que nós entendamos estas verdades e não nos enganemos. E estas maldições têm que sair. E então aqui está uma lista, amados. Eu vou deixar esta lista. É imensa. E você vê outras. Tanto é o orgulho, a rebelião. Estes são os acãs que estão nas igrejas. Por isso que não estamos a vencer. Nós estamos a ir longe em números, mas precisamos de ir longe em novo nascimento, salvação e vida eterna, santificação. É isto que Ele quer, para que Ele possa vir então encontrar uma igreja digna de apresentar ao Pai. O orgulho, a rebelião, a inveja, ciúmes, a vaidade, a incredulidade, falta de fé, a falta de comunhão com Deus, o povo de uma forma individual, falta de comunhão com Deus, publicidade de vendas nas igrejas. A casa do Senhor diz: minha casa é chamada casa de oração. Então isto é espírito de lobos e mercenário. O que é o espírito de lobo e mercenário? É aqueles que saem revoltados da igreja com o pastor e contaminam outros fiéis, e vai levantar outra igreja e leva todas essas ovelhas. Este chama espírito de lobo. O espírito de mercenário, que é as pessoas que, quando vêm servir a Deus, pelo fato da igreja tem dinheiro, quer ser pago para poder servir a Deus. Ora, de graça receber, de graça dás. Se a igreja precisar de um servo e então quiser pagar, então é a igreja quem fala. Mas você não vai querer servir a Deus para receber nada em troca. Jesus veio ganhar o teu coração. Ele não pediu o dinheiro. Não há preço para o sangue dele que foi derramado. Então, por que você está a pedir para pagar, para entrar no reino do céu? Não, isso é grátis. Não, você não pode pedir se você não me pagar, eu não sirvo a Deus. Então, isso é um jugo do inferno, jugo do diabo. Então é o espírito de mercenário, falso profeta dentro das igrejas, que pregam meia verdade, pregam amor e não pregam a justiça e juízo do Senhor, para não perder ovelhas. Este é um falso evangelho. O Senhor diz que esse é um falso profeta. Este é um falso profeta. E por outro lado, claro que há vários tipos de falso profeta. Ontem, inclusive, eu pus isto, é difícil para mim, dentro das igrejas, um pastor que se santifica, um pastor que teme a Deus, como é que ele pode ser um falso profeta? Então, eu realmente estava à espera e recebi depois uma pregação que realmente veio me elucidar. Não, é porque prega o meio evangelho. O meio evangelho, então é falso profeta. Não é fácil às vezes discernir as coisas de Deus quando Deus quer algo mais além da nossa capacidade, não é? Então Deus diz: não, este é um falso profeta, aquele que prega o meio evangelho, prega o falso evangelho. Então é um falso profeta. E por outro lado, a perseguição aos profetas genuínos nas igrejas, por profetizarem justiça e juízo do Senhor dentro das igrejas e condenar obras infrutuosas
das trevas. Eu fui uma delas, não é? Que sempre aconteceu isso e fui sempre perseguida por falar aquilo que não penso, aquilo que não sei, aquilo que nem imaginei que era Deus a falar comigo e que todos sabiam, mas para impedirem que eu cresça dentro das igrejas, eu era perseguida. Não entendia. Não entendia, hoje entendo, é mister que isso aconteça, não é? E aceito, porque é a aflição de Cristo, estamos a ser participantes das mesmas aflições, Jesus diz que somos participantes das mesmas aflições, e todos aqueles que servem a Deus, somos todos participantes das mesmas aflições, é preciso mortificar os membros para as ofensas, para a injustiça e para a perseguição e tudo isso. Mas Jesus diz que isto acontece, perseguição aos seus profetas, que ele levanta nas igrejas para poder corrigir a igreja, para que ele então santifique as igrejas. E as igrejas que perseguem um genuíno profeta dentro das igrejas, aí essa igreja está em apostasia, porque Deus levanta sempre um profeta. Aliás, é o ministério dele, é o dom que já veio, um profeta que tem dom de profeta, vem de Deus. E tudo serve para a edificação do corpo de Cristo. Então precisamos sempre de um profeta, precisamos de evangelista, precisamos de mestre, precisamos de pastor, precisamos de todos. Jesus Cristo precisa de todos, porque é ele mesmo quem depois elege as ocupações e coloca este aqui, envia este ali, aqui, tudo para a edificação do corpo de Cristo, para o benefício do reino de Deus. Então nós temos que aceitar os profetas, não podemos persegui-los, não podemos dentro das igrejas, a não ser que eles sejam mesmo falso profeta, então têm que ser expostos, têm que ser escurados. E é isto que tem que ser. Então, dentro das igrejas, condenar e não testemunhar de Jesus Cristo usando as pernas. Ora, Jesus diz que aqueles que não me confessarem diante dos homens, eu também não o confessarei diante do meu Pai. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Já viu porque que ele não pode apresentar as nossas obras diante de Deus quando elas não estão imaculadas, quando elas não estão perfeitas? Se nós temos vergonha de testemunhar de Jesus no meio dos nossos amigos, nós temos um sede de amigos e nós não vamos testemunhar dele, ora, porque nós estamos com receio que o amigo diga isso, que o amigo diga aquilo, e depois vamos perder o amigo. Ora, automaticamente estamos em pecado. Aquele que não testemunhar de mim diante dos homens, eu também não testemunharei dele diante do Pai. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Então a igreja não vai subir. E ele diz que as igrejas não estão a evangelizar. As igrejas estão conformadas ao evangelho, ao comodismo das redes sociais. E não estão a ir pelos pés. Quando ele diz, já o profeta Isaías creio eu, bem-aventurados os pés que anunciam as boas novas. Então vá, estando dentro, vá ao seu vizinho, no seio dos seus colegas, na família. É assim que, aliás, a evangelização mais eficaz, claro que não é mais, é uma das, é quando nós fazemos evangelização pessoal, ganhamos amigos, amados. Eu falo isso por conta própria. Foi assim que eu ganhava pessoas para a igreja, indo a pé, indo indo visitar, fazendo Atos 2:42 com elas, e ganhava assim muitas almas para Jesus Cristo. Hoje estou limitada neste sentido e ele teve muito trabalho em dizer-me para pregar online. Eu tenho tido muita dificuldade de pregar online, porque eu gosto mesmo da comunidade, o calor das pessoas, do convívio, de falar a palavra assim, de vivenciar o evangelho, porque eu vejo aqui aquilo que o Espírito Santo faz. Quando a experiência melhor que eu tenho, mais bonita e mais poderosa, é o Espírito Santo a atuar no momento que eu estou a pregar o Evangelho. Mesmo que aquelas pessoas que não recebem me dão patada, não importa, mas aquelas que recebem, que ouvem, eu vejo o brilho de Jesus, e é isto que me dá aquela coisa. Online não gosto muito, a coisa não funciona, mas para mim não funciona. Então, ele diz que isto também é um acã que está nas igrejas dele. Telemóveis, tira a irreverência, é um acã que está nas igrejas.
os dízimos e as ofertas é um Acã. O povo, isso especialmente para líderes, não é? Que se acomodaram e dependem de dízimo, deixaram de depender de Deus, tiraram os olhos de Jesus, puseram os olhos nos dízimos, nas ofertas. Por isso é que ele tirou mesmo, não é? Aboliu mesmo este dízimo, porque é muito Acã, está a entrar muitos outros Acã por causa disso. Ele é o Senhor das suas igrejas, ele manda e pode. Conspiração dentro das suas igrejas, há muito, amados, uns conspiram-se contra os outros para tirar o posto a este, para tirar lugar àquele, devido à cobiça, falam mal um dos outros e combinam para não ajudar os outros. Amados, eu vivenciei isto e isto acontece porque eu, como vou muito, não tanto como antigamente, mas mesmo os testemunhos de antigamente que vêm se a juntar àqueles, é algo que se ouve muito dentro do corpo de Cristo, e ele está aqui a dizer que isso chama-se conspiração, é o jugo do inferno, o jugo do homem. Os líderes e mesmo uns aos outros, não é? Mesmo marido e mulher, queremos que os outros façam a nossa vontade e não queremos fazer a vontade de Deus. Nós não reconhecemos Deus, e isso é um jugo, e também queremos e obrigamos as pessoas a fazerem aquilo que não é, dizendo que é Deus, que é em nome de Jesus que estamos a fazer, mas não é em nome de Jesus. Isto é jugo. Há vários tipos de jugo: jugo de Deus, jugo do homem. Este é o tipo de jugo do inferno. Tanto estender do dedo, já sabemos que é isso: vaidade, murmuração, fofoca, difamação, grupinhos, também faz parte de conspirações. É um grupo de pessoas que dão-se bem devido tem uma classe social mais elevada, então não se vão misturar com um grupinho que não fala bem e tem limitações sociais, financeiras, profissionais e também acadêmicas. Então não se misturam, então fazem grupinhos de conspiração. Eu vivenciei também isto, e isto acontece porque não fui só eu a única, e Deus diz que isto acontece. Tanto essas, uma das conspirações que lançam indiretas. O corpo de Cristo tem que ser sincero, verdadeiro e genuíno, e falar diretamente para outra pessoa. Se é do mesmo corpo, ora, para a edificação do mesmo corpo, indiretas, amados, não funciona. Indiretas, se a pessoa entende que é indireta, vai ficar magoado. Em primeiro, porque ou perdeu a oportunidade de falar diretamente com a pessoa e tirar dúvida. Às vezes às vezes não é, e em direta concluímos sempre aquilo que é, e às vezes nem é. Às vezes é, mas às vezes nem é. E isso traz mágoa, traz tristeza para aquele que está a ver e ouvir, quando este está na sua sinceridade e gostaria que o outro realmente viesse até ele e falasse sobre esse assunto, porque há que haver comunicação efetiva, amados. Nós, como corpo de Cristo, como membro de Cristo, não podemos dizer: eu sei que estou bem, é Deus que me justifica, eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas pensam de mim. Até certo ponto, não. Quando aquelas pessoas não são pessoas que fazem parte do nosso seio, que não têm comunhão conosco, nós não temos que dar conta, não temos que dar satisfação, mas como membro do corpo, a começar da nossa família, para que haja um entendimento e para que cheguemos à conclusão de que no fundo não há nada, há que haver uma conversa efetiva, para tirar as dúvidas e para também não induzir o outro à tentação, a pecar. Então, isto há no corpo de Cristo. Jesus Cristo diz que há muito fingimento, e há o fingimento tem levado indiretas, e isto é conspiração, isto é hipocrisia. Ele abomina. Isto ele chama de fermento dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Outra coisa que ele não gosta: a avareza. A avareza, amados, pelo fato dele não
o dízimo não ser obrigatório, você agora vai encolher a tua mão para não dar oferta à igreja. Deus quer ver o teu coração, Deus quer ver a tudo o teu coração. Deus, Ele, quando levanta uma congregação dos santos, Ele está à espera que a congregação dos santos alimente, sustente e supra as necessidades daquela igreja. Mas orando a Ele, tendo Ele como a fonte. Tendo Ele como a fonte. Jesus é sempre a fonte, Ele vai sempre cuidar das suas igrejas. Primeiramente, o líder tem que viver pela fé, orando, confiando, esperando em Jesus. Mas nós as ovelhas, que nós fazemos parte deste corpo, como membros, temos que atentar para a necessidade do povo. Mas quando o pastor ou o líder está a vir com projetos aqueles, que não tem realmente, que não foca no benefício do corpo de Cristo em que ele tem, então você dá se você quiser, mas se for algo para beneficiar o corpo de Cristo e para ajudar o próximo, então as igrejas têm que fazer caridade, amados. A igreja tem que ajudar os outros. Essa é a missão de Deus. Então, você contribua, não seja avarento, porque os avarentos não entram no reino dos céus. A inveja, a autoexaltação, que rouba a glória e o amor de Deus, a pedofilia, tem havido muitos. Temos que ter cuidado hoje em dia com aconselhamento. Ora, isto é uma abominação para Jesus Cristo. Nós, como representantes do seu nome, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é suposto todos confiarmos num homem de Deus ou numa mulher de Deus. Mas, infelizmente, todo tipo de igreja, amados, tem estado com casos de pedofilia que começam por aconselhamento, baseiam-se na fraqueza e na vulnerabilidade, na necessidade daquele servo, daquela ovelha, daquele irmão que precisa de uma orientação espiritual aqui e ali, e marcam aconselhamento e acabam por fazer coisas horrorosas às crianças, e depois não só o crime de pedofilia, mas violações mesmo é o crime. E isto tem acontecido nas igrejas de Cristo. Este é um acã muito grande que tem deixado Jesus Cristo, o Espírito Santo, muito triste, tem magoado e tem deixado muitas criancinhas com problemas mentais, problemas mentais nefastos para toda a vida, porque as pessoas depois não têm discernimento para poder orar, para buscar a Deus, para sarar o coração, sarar a mágoa, libertar o perdão. Só Deus tem poder para curar. Podem ter psicólogo, podem ter psiquiatra, podem ter o acompanhamento, mas lá a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Não há raio-x que chega ao coração e à alma, amado, mas a palavra de Deus chega. Então, quando é ministrada corretamente para este assunto, então ela vai prosperar para tudo quanto é enviada. E muitas ovelhas estão aqui enfermas, muitas escondem, não manifestam para não serem discriminadas pelos pastores e pelas ovelhas, mas a casa de Deus tem remédio para tudo, porque a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, ela é luz para nosso caminho, ela é remédio para nosso corpo, ela é como é que se diz, medula para os nossos ossos. Então, por isso é que em parábolas, não é? Jesus falava muito por parábolas. Em parábolas, podemos dizer que a congregação dos santos é um hospital quando se trata para curar, né? Para curar, só Jesus é o médico dos médicos. Só Ele é poderoso para poder curar, sarar e libertar. A casa de Deus é um quartel, porque é Ele quem treina, é Ele quem fortalece, é Ele quem prepara um bom soldado espiritual, não é um guerreiro espiritual. Só Ele é poderoso para o fazer. Bem, lá no céu tem, na casa de Deus é um único lugar que não um único lugar que não falta nada. Então temos aquele que tem necessidade espiritual, que está enfermo espiritualmente, tem que encontrar confiança nos pastores e nos líderes da congregação para conduzi-lo num processo de libertação, para cura,
para sarar. Então, é muito importante que as igrejas removam esse Acã para trazer confiança. A ira, a raiva, a porfia, a contenda, dissensões, discriminações de toda sorte, separações ou desuniões, rodas dos escarnecedores, conselhos do ímpio, ventos de doutrina por falta de meditação na palavra e falta de comunhão com Deus. Joshua, can you please go? Por falta de comunhão com Deus, falta de perdão, mágoa, ódio, rancor, sede de vingança ou retaliações, não discernimento do corpo de Cristo. Nós não discernimos o corpo de Cristo. Abstenção em orações, por falta de orações, as igrejas de Cristo não estão a vencer. Tiago capítulo 5, versículo 16, temos que orar e entrar em grandes batalhas espirituais, guerras espirituais, intercessões, ir para a linha da frente. Quando nós dizemos que vamos à guerra, a guerra é contra os demônios que se levantam contra nós. Então, o jugo, temos que entrar. Então, num todo, temos que entender que a unidade da fé. Jesus diz que nós não somos unidos pelo mesmo Espírito. Um diz que é de Jesus, outro diz que não é de Jesus, e no fundo todos estão a pregar a mesma palavra e estão a discordar daquele que é o Senhor da sua palavra e daquele que é a palavra. Amados, eu não consigo entender isso. E Jesus diz que este é um Acã. Este é um Acã. Para nós não entrarmos em brigas de nome esse, de nome aquele, de nome aquele. Como igreja de Cristo, nós temos que entender e discernir o Espírito. Ele diz que isto é o mais importante, o Espírito Santo, para orarmos uns pelos outros. As igrejas têm a missão, ele diz que as igrejas têm a missão de orarem umas pelas outras, por amor, como irmãos em Cristo, para que todos subamos, para todos tenhamos a mesma esperança de receber, então, Jesus Cristo quando Ele vier. Então, o jugo desigual em todas as relações que nós temos, relação de namoro, casamentos, negócios, amizades, tem que, como crente, nós temos que parar de cometer este erro de entrar em jugos desiguais e em negócios ilícitos. Portanto, antes de assumir qualquer compromisso, temos que examinar a compatibilidade de ambos os lados, bons e os maus, examinar o espírito. Se você não é crente, por que você vai se envolver com aquela pessoa que não é crente? Tem muita tribulação. Mesmo, amados, eu mesmo me envolvi com aquele que era crente. Eu tive tribulação porque aquele que era crente não praticava aquilo que lia, que ouvia e pregava para mim toda a palavra, mas não praticava nenhuma. Então, já viu aquele que não conhece a palavra e não pratica, você que conhece a palavra e pratica, vai se envolver com a pessoa assim. Então, quer dizer que você está na carne e vai produzir obras infrutuosas das trevas, só vai andar de mágoa e em mágoa, não vai dar em nada. Então temos que evitar o jugo desigual, o roubo. O Senhor diz cobrança e desvio de dízimos e ofertas. Deus diz cobrança dos dízimos é roubo e pessoas, servos que também desviam dízimos e ofertas, desviam finanças, tesouros da casa de Deus por causa da cobiça, tal como o Acã fez. Isto também é um Acã que anda nas igrejas. O líder não vê, mas Deus vê tudo. A prova disso é que o Josué não sabia que eles tinham um anátema no meio deles, mas Deus viu quando o Acã tomou. Aliás, antes do Acã tomar, Deus viu as intenções, porque Deus sonda e esquadrinha as intenções dos pensamentos e dos corações. Deus sondou e viu que ele ia tomar o Acã. Eles foram à guerra, perderam com o povo do Ai. O Josué foi se lamentar diante de Deus. Deus disse, mas por que você está ali todo amofinado? Põe-te lá em pé, porque há um Acã, há um anátema no meio de vós. Deus viu. E Deus então conduziu o Josué para fazer uma investigação no meio deles, para descobrir quem é então o
acá. O que aconteceu? Então, nisso, negócios ilícitos, amados, isto é corrupção. Negócios ilícitos é corrupção. Deus diz que há muita corrupção nas suas igrejas. No princípio, quando comecei a profetizar, eu comecei a falar acerca de, inclusive, de benefícios, porque Deus me falou pelo Espírito, benefícios que é muito acá. Achamos que estamos a roubar não, estamos a tirar ao governo porque temos direito, mas Deus está a ver quem tem direito e quem não tem direito, isso no corpo de Cristo. Então, nós não podemos continuar a enganar nem ao governo, porque Deus está a ver tudo o que estamos a fazer, e se nós geralmente queremos salvação e vida eterna, temos que parar de agir como o ímpio. Deixa o ímpio roubar o ímpio. Você, igreja, se roubava, não rouba mais. Amém? Isto é corrupção. O roubo, ninguém vai parar, vai tudo para o inferno. Deixa-me ver onde é que eu estava. Exato. Aqui, adultério. Tanto inclui imagens também de escultura. O adultério não é só ter mais do que um parceiro, estando numa relação, e ter também, desenvolver outra relação íntima com outra pessoa, quer seja mulher, quer seja homem, mas é também adorar imagens, ídolos, idolatria. Então, isto é abominação aos olhos de Deus. A nudez é vestir pedaços de roupa, cortarmos roupas e vestimos. Deus abomina, porque Deus é santo. A nudez para ele é muita abominação. Eu acredito que falei, inclusive pus para ilustrar um pouquinho aquilo que Deus me mostrou. Claro que não expus uma mulher nua, não é? Mas basicamente aquela mulher que acredito que aquele é um comediante, eu pus lá na minha página, porque Deus mostrou-me mesmo duas mulheres, uma com cueca fio dental e a outra com a calcinha normal, e Deus evidenciou-me que aquela que tinha calcinha normal, Deus evidenciou que é este tipo de calcinha que nós mulheres temos que vestir. Aquelas mulheres que servem a Deus, é isto. E que também há homens que usam fio dental. Deus diz que isto é abominação aos olhos dele. Nós temos que nos cobrir diante de Deus. Temos que ter temor a Deus. Então, fio dental, tanto para homem, porque a moda entrou e agora é viral, tanto para homens como para mulher, Deus abomina pedaços de roupa. E toda casta de glutonaria. Há vários tipos de glutonaria. Há glutonaria alimentar, há glutonaria, atenção, e há também por enfermidade. Deus então diz que há tipo de enfermidade que é distúrbio alimentar. Então, isto é uma enfermidade que tem que se lidar, mas há glutonaria que claro que todo pecado é pecado, mas quando é por causa de distúrbio, então tem que médico trata, mas quando é pecado pelo desejo da carne, então é glutonaria. Então tem que ser a pessoa, nós crentes que vemos que gostamos de comer muito, temos que saber se temos distúrbio ou se temos pecado a nível alimentar, e a nível sexual é o mesmo, porque demônios, quando está possuído com demônios, então isto é algo terrível. O álcool também tem que ver, é demônios por detrás, e as drogas de vários tipos. O álcool também é um tipo de droga, não é? O cigarro também é um tipo de droga. Redes sociais é uma droga que veio revolucionar o mundo. É bom porque ajudou o evangelho a ir mais longe. O evangelho está onde nós nunca imaginaríamos que estaria, mas infelizmente o inimigo também entrou e fez moça com as redes sociais e está a monopolizar muito o servo de Deus. Já não evangeliza, famílias passam horas nas redes sociais, mesmo dentro de casa, casais já não se comunicam, é tudo só por redes
sociais, bem, a nossa vida está mais, mesmo aquelas pessoas, a vida de um servo de Deus não é privada, mas a vida de um irmão que vem só e vai-se embora é privada. Mas nós acabamos por saber a vida de toda a gente, porque está tudo exposto na internet, inclusive a vida das nossas crianças, a privacidade das nossas crianças. Deus está muito entristecido com certos comportamentos das suas igrejas. Então, deixa eu ver, redes sociais, amigos, amizades, ou seja, ter o prazer para estar mais tempo com os amigos, mesmo que sejam cristãos, mas nós temos que também entender que Deus quer termos para Ele, com Ele, gastarmos tempo tendo privacidade com Ele, tendo comunhão com Ele, é muito importante. E quando nós gostamos de estar com amigos o tempo todo, isto é idolatria. E especialmente se esses amigos não falam a mesma língua do que nós, se esses amigos não estão no mesmo espírito do que nós, não são crentes como nós, então isso constitui inimizade para Deus, prostituição de toda a casta, fornicação de toda a casta, isso tudo no fundo é prostituição, mas já também é prostituição para vender o corpo, não é? Mas a prostituição, quando tiver que falar, envolve uma série de pecados num todo. A fornicação envolve uma série de pecados no todo. A promiscuidade é um pecado que tem devorado famílias, lares. Pornografia está nas igrejas. Eu nem sabia disto, mas é Deus a dizer. Pornografia está nas igrejas. E o que eu então concluí é que muitas famílias gostam de assistir pornografia, casais gostam de assistir pornografia, tanto a luxúria, sensualidade, amados, isso invadiu as igrejas. Deus abomina casais que deixam suas casas para vir cultuar a Deus, mas estão na igreja, estão aos beijos, estão aos abraços. Eu me lembro até o apóstolo Paulo dizer que nós só temos que nos separar do marido e mulher. O único momento em que tem que se separar é quando estão a ter comunhão com Deus. Agora, se é o único momento que tem que separar quando estão a ter comunhão com Deus, vir à igreja, estar sentado na congregação dos santos, é o templo do culto de Deus. Então tem que reverenciar a Deus, porque está a ter comunhão com Deus. A salvação é individual. Quando no dia que o Senhor vier, não vai levar os dois ao mesmo tempo e não vai dizer que o pecado de um justifica o pecado do outro. Cada um vai ter que responder pelos seus pecados. Então, individualmente, o marido e a mulher reverencia o Senhor, o Espírito Santo, é a casa de Deus. Não a vir à igreja, os beijos, os abraços, as mãos dadas, tem que ficar de fora. Tem que ficar a partir do momento que põem os pés dentro da igreja, tem que reverenciar a Deus. Houve casais que quiseram fazer isso aqui e por eu não ter permitido, fora. Tanta gente passou por aqui, queriam fazer coisas que acharam que eu estava de brincadeira, que isso não é igreja, que isto é uma igrejinha. Então podiam vir e fazer aquilo que quisessem. Mas eu tive que chamar a atenção que diante do Senhor nós não podemos roubar a glória, porque a estrela é só Jesus Cristo. Porque se começam aqui aos abraços e aos beijinhos, os outros vão ver, toda a atenção vai se concentrar, vai entrar murmuração, vai entrar apontado o dedo, pronto, a igreja de sensualidade começa a entrar é promiscuidade, o apontar do dedo, o julgo, é um monte de outros pecados que vêm atrás, amados, porque assim que isso aconteceu, eu tive logo tribulação, Deus mostrou-me logo o inimigo. É isto que nós, quando nós não temos experiências com Deus, nós olhemos e, afinal, isto é abrir porta ao diabo. Mas como abrir porta ao diabo? Amados, eu tenho vivido isso.
a partir do momento que não sujeita a Deus, o diabo entra automaticamente. Uma igreja que não sujeita a Deus, a porta, o diabo entra. E ele entra de mansinho. O privilégio de ser profeta. E Deus fala com o profeta por sonhos, visões. E fala mesmo quando é profeta maior. Deus fala com o profeta maior. Deus fala, ora. E quando eu oro, às vezes ele me mostra. Mas às vezes ele não me mostra. Às vezes ele diz, Ana Isabel, ora. Então eu já sei que é o inimigo que está a tentar espreitar, porque há uma porta aberta ali ou ali. Então é para impedir que ele entre e para que eu veja o que é que está a acontecer. Então eu depois vi que era aquele casal que estava aos beijinhos. Beijinhos, abracinhos e as carícias. Então Deus não quer. Nas igrejas, a casa do Senhor é chamada casa de oração. Você saiu, você veio para orar, você veio para ouvir a palavra, você veio para se libertar do Acã, mas você não veio para trazer o Acã. Se você vem trazer o Acã fica, e depois a casa do Senhor fica um vandalismo espiritual terrível. Não, temos que acabar com o vandalismo espiritual. Isso chama-se vandalismo espiritual. Temos que acabar com o vandalismo espiritual. É Acã. Então, e doutrinas de nicolaítas, que é a indução ao erro e a tentação, que é considerado pedra de tropeços e muitas outras coisas que vêm acompanhar de doutrinas de nicolaítas. A mornidão, a frieza, vemos isso lá também, Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a versículo 16. Vai ver em Mateus, capítulo 10, versículo 32, 33. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Marcos, capítulo 8, versículo 38. Bem, as igrejas têm que falar desses pecados todos, amados. Você, quando vai à igreja, se o pastor está a falar desses pecados, não se assuste. Se você está dentro desse pecado, dê glórias a Deus que o pastor está a falar para você se libertar. Porque se o pastor não falar, então esse é um pastor permissivo, ele não prega o verdadeiro evangelho e você vai ficar com o pecado. Você aceita a correção de Deus, você aceita a lavagem de Deus, a limpeza. Deus tem que nos limpar, Deus tem que purificar. Se nós não realmente fizermos isso, nós não entramos no reino do céu. Nós, igreja de Cristo, precisamos de vencer trevas. Deus disse, nós precisamos de vencer trevas. Temos que começar a ter comunhão com Deus, não só de dia, mas mortificar o membro para cansaço, para o sono, para a preguiça e levantar da cama, ter comunhão com Deus. Deixa-nos cansados, deixa-nos assim como eu estou, deixa, mas no fundo, eu estou, por que Ele me está a sustentar? É porque o que está dentro você não vê. Você vê o que está fora. Você vê uma apóstola cansada, os olhos cheios de olheira, cabelos brancos. Mas, amados, isto é só carne. Carne de nada se aproveita. Mas o que está por dentro você não vê. Você não vê, você não precisa de estar a dizer, eu sou eu a ensinar, não é? Você não precisa de estar a dizer, pessoa, eu jujuei, eu tenho que jujuar. Não, porque Deus não quer que você diga. Mas a pessoa olhar para você, vai falar mal de você, de toda mil e uma coisa, não é? Vai falar, olha a cara dela, não sei quantos, está uma velha, e realmente a ver para mim, está uma velha, isto, não importa. O que está por dentro, vê-se por fora. Quem realmente conhece a luta que você vai. Ao ver que você está em pé e diz, eu nem sei como é que você aguenta. Se fosse eu já teria morrido. É porque é Deus a te sustentar. Dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus e regozija-te no Senhor. Temos que dar glórias a Deus em todas as coisas, amados. Em todas as coisas. Eu tive um bocadinho de dificuldade de entender quando eu estou fraca, caída, dorrida e a luta é muito grande, muito grande, muito grande. E o Senhor dizendo, dá glórias a Deus, irmã. Ele ministra sempre. Dá glórias a Deus, irmão. Dá glórias a Deus. Dá glórias a Deus, irmão. Dá glórias a Deus. Louvai o seu nome, aleluia.
louvai o seu nome, louvai o seu nome, aleluia, louvai o seu nome, eu louvo o seu nome, eu louvo o seu nome, aleluia, eu louvo o seu nome, eu louvo o seu nome, aleluia, eu louvo o seu nome. Isso quer dizer que teu nome está escrito no livro da vida, não é? Porque o inimigo não vem tentar massacrar ou tentar roubar, destruir e matar alguém que não tem nada para lhe oferecer. Alguém que já está do lado dele. Mas alguém que tem algo precioso, que tem um dom, ainda mais o dom está em atividade e Deus está a fazer, Deus está a cumprir o sonho dele nesta pessoa. Aí ele vem para matar, roubar e destruir. O inimigo vai andar de redor para ver se consegue tragar. Então fica firme. Batalha, combate o bom combate da fé e do amor. Guarda o coração. Não é fácil, mas é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Continua a lutar, continua a vencer em Cristo Jesus. Viva, mas viva em Cristo. Amém? Bem-aja. Que Deus abençoe grandemente. Medite muito nestas profecias do apóstolo João, em a carta às 7 igrejas, porque isso tudo aplica-se a estas igrejas. O Apocalipse capítulo 2 a capítulo 3 tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Esta é uma das que sobe se Jesus Cristo vier. A terceira carta é a igreja de Pérgamo, esta não sobe. Quarta carta à igreja de Tiatira, também não. A igreja de Sardes, também não. A igreja de Filadélfia, esta sobe, esta sou eu. Glórias a Deus. Glórias a Deus, eu tenho que fazer melhor. Tenho que ficar firme, tenho que lutar muito, amados. Sétima carta à igreja de Laodiceia, esta também não sobe. Portanto, nós temos que realmente trabalhar e é Jesus a limpar as suas igrejas. Se o teu pastor está a corrigir, aceita que ele te ajude. Não é fácil. Vencer o pecado, amados, não é fácil. Mas nós, quando estamos em união do Espírito, para orar, para combater os acães, Deus é conosco, Ele desce a nossa mão para guerrear. Medita muito no Salmo 18, gosto muito do Salmo 18, Salmo 27, Salmo 70, Salmo 91, Efésios 6, 10. Tenha muita comunhão com Deus, João 15, muitos outros versículos. Tem ali, é o pão, Ele é o pão que nos alimenta, Jesus Cristo é o pão que nos alimenta. Coma muito pão, amados. Só esse pão nos alimenta e nos sustenta para vencermos as perseguições, tribulações e aflições que vêm de todo lado. E às vezes você até fica confuso, nem entende. Mas não adianta entender. O importante é que Deus entenda, Ele sabe o que está a acontecer e Ele cuida, Ele é um Deus de amor e Ele não falha. Ele não nos desampara, nem nos abandona. Ele chega sempre cedo, Ele na hora certa. Ele é um Deus que vela para as suas palavras para fazer cumprir. Amém? Bem-aja, que Deus abençoe. Apóstola Analita.